Raul, eu queria perguntar para você, como que está sendo sua campanha? Já estamos no finalzinho aí, como que foi sua campanha? Visitou muito bairro? Como que está sendo a campanha em geral? Como que você está vendo? Então, Fernando, como eu tenho o apoio do movimento sindical, aliás, eu quero mandar um abraço aqui a todo o movimento sindical de Sorocaba, também do movimento social, e o movimento sindical, metalúrgico, os trabalhadores no transporte, vestuário, o pessoal da alimentação, o pessoal que trabalha com limpeza, comerciários. Eu tenho muita agenda em portas de empresas, então minha agenda já começa todos os dias, 5h30 da manhã, 5h40, como hoje, inclusive, eu tive aqui na Itavuvu, hoje nas indústrias químicas, aqui conversando com os trabalhadores, e aí começa às 5h40, 5h30 da manhã, com visita nas indústrias, depois a gente sempre faz uma caminhada em algum bairro. Hoje eu estive no Jardim Aeroporto, infelizmente é uma região que ainda está sem asfalto, visitando as ruas ali sem asfalto, uma tragédia, né? A prefeitura está trocando asfalto todo o centro da cidade e nós temos bairros ainda sem asfalto. O Jardim Aeroporto é um exemplo disso. Comunidade ali usa uma pinguera para atravessar um córrego que ainda tem água de esgoto. Então, uma situação muito triste. Inclusive, estudantes fazem esse trajeto todos os dias. Essa matéria, inclusive, agora acabou de sair na rede de televisão aí da nossa região, na Rede Globo. Depois eu vou disponibilizar aqui na minha rede social. Depois eu fui para a zona industrial novamente, na hora do almoço. À tarde eu visitei alguns postos de saúde, que nós estamos assumindo compromisso com a área da saúde em Sorocaba. E aí terminamos esse processo de gravação e conversação e algumas reuniões também e vim aqui para o Zenorte. Então é uma agenda sempre extensa, mas eu faço questão de que a agenda seja extensa, porque numa campanha você tem que conversar com o maior número de pessoas, para levar as nossas propostas, levar o diagnóstico que nós temos da cidade. Nós temos um bom plano de governo, então para mim é sempre um privilégio poder conversar com o maior número de pessoas possíveis ao longo do dia, né? Certo. Raul, hoje pelas redes sociais roda muito o pessoal falando fundo eleitoral, quanto cada ganhou, tem lá muita gente com campanhas milionárias. Eu queria que você falasse da sua. Quanto que tem de fundo eleitoral, quanto que é a sua campanha, estimativa de gasto nessa campanha? Olha, nós vamos ter o fundo eleitoral. Eu fiz a prestação de contas já, 200 mil reais. Dos quatro que estão aí na luta, de fato, né, para vencer as eleições, o valor meu é o menor e vai continuar nessa toada. A gente faz uma estimativa de gastos lá na Justiça Eleitoral, mas geralmente é superestimada. O valor que nós pretendemos gastar, né, que já está inclusive na prestação de contas, é em torno desse valor aí no primeiro turno. Então é uma campanha muito humilde. Fora o fundo eleitoral, nós temos, que é o fundo público, nós temos também a contribuição pelas redes sociais e pela internet, que é através de um QR Code e da plataforma Democratize, que a pessoa pode, com cartão de crédito dela, fazer doação. Aliás, eu quero agradecer de coração mesmo todo mundo que está doando 10, 20, 30 reais, 50 e até 100 reais para a nossa campanha. Meu muito obrigado. E tem a doação que vai direto na conta bancária. Também, meu muito obrigado aqui a todo mundo que está fazendo a doação. As pessoas que fazem a doação sabem que eu retorno para todo mundo uma ligação, um áudio, uma mensagem de agradecimento, porque isso é muito importante. Então, são as formas de financiamento que nós temos hoje. O fundo eleitoral ele é muito importante e o importante é que existe uma fiscalização sobre ele muito rígida, porque é dinheiro público e então o gasto dele tem que ser muito, a prestação de contas ela tem que ser rígida, não é? E nós estamos fazendo toda a transparência possível para que as pessoas possam acompanhar como está sendo investido esse dinheiro, que é um dinheiro que tem que para financiar a democracia no país. Certo. Raul, eu queria que você falasse um pouquinho do tempo de TV. O seu tempo de TV, que um tempo. Na verdade, são 10 minutos total. Tem gente que tem 2 minutos, tem menos. Eu queria que você falasse qual que é o seu tempo de TV e como que você vai passar uma mensagem em tão pouco tempo. Como que você está se virando? Olha, na eleição passada, Fernando, eu não posso reclamar, que na eleição passada eu tinha 18 segundos no primeiro turno e passei para o segundo turno. Então, nessa aqui eu tenho 1 minuto e 16, né? Nós temos uma coligação com o Partido dos Trabalhadores. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui ao Adailton, presidente do Partido dos Trabalhadores, né? O Paulo Stausi, o nosso vice, uma pessoa fantástica, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Sorocaba, por muitos anos, presidente da Federação dos Transportes, evangélico, tricampeão sul-americano de karatê, uma pessoa que tem projetos aí na área social importantes em Sorocaba. Tem um projeto, inclusive, de ensinar Libras lá na associação cultural que ele dirige do sindicato, a língua para as pessoas que são surdas, né, a língua de sinal. Então, aliás, eu quero dizer aqui, né, eu
luto em defesa da acessibilidade da comunidade surda. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui, é uma comunidade imensa em Sorocaba, na pessoa da Aline, eu quero cumprimentar. O Paulo tem esse trabalho, então essa coligação nos propiciou que nessa eleição nós tivéssemos um tempo maior do que na outra. Hoje nós temos 1 minuto e 16. É um tempo pequeno, mas em comparação com a eleição passada é um tempo até que razoável, dá para eu passar uma mensagem nesse 1 minuto, né? Dá para falar alguma coisa, passar um pouco da nossa história, da nossa biografia, são 20 anos de vida pública, nem um processo, isso é para poucos. Então dá para falar, os projetos que eu já consegui, né, a retomada da radioterapia lá na Santa Casa, diferente do que estão dizendo aí, quem viabilizou a retomada da radioterapia fui eu. A Dilma mandou, a presidente mandou o equipamento de radioterapia, mas não tinha infraestrutura, então ele estava parado. Quem conseguiu aprovar no orçamento dinheiro para retomar o tratamento do câncer na Santa Casa fui eu. Tem gente aí falando que participou disso, não participou, né? Então, assim, eu consegui 500 mil reais também para o BOS, zerar a fila de catarata, R$500 mil para o Hospital do Câncer, para um exame que demorava dias para diagnosticar o câncer infantil. Hoje demora minutos, comprou-se um aparelho, foi comprado um aparelho da Suíça para poder fazer esse exame. O CAPS aqui do Lopes de Oliveira para fazer tratamento para pessoa que usa drogas. Então, assim, a reforma do telhado da Santa Casa também, que estava com goteira, R$2 milhões. Então, o Parque da Formosa, uma área de lazer imensa, na época também foi R$500 mil, hoje está estimado em mais de R$1,5 milhão, aquele parque, é um parque gigantesco, com pista de caminhada e tudo. Então dá para a gente mostrar um pouco desse trabalho, que a gente já fez, serviços prestados para a nossa comunidade e também da nossa coligação, porque na nossa coligação você tem lideranças partidárias e políticas que trabalharam muito para Sorocaba, viu, Fernando? Você tem a UFSCar aqui hoje, é por conta das lideranças dos partidos trabalhadores. 3 mil vagas aqui gratuitas na UFSCar de Sorocaba. O Instituto Federal também, 400 vagas, colégio técnico de excelente qualidade, os melhores do Brasil, trabalho do Partido dos Trabalhadores. O cara andar 20 mil famílias, um apartamento, chave na porta, em nome da mulher. Olha que coisa fantástica. Isso é lutar pelas mulheres, empoderar a mulher. É construir a casa e dar a casa e colocar no nome da mulher. E o Bolsa Família, que hoje atende 18 mil sorocabanos. Então, nós somos, com esse 1 minuto, dá para a gente falar de tudo isso. Claro que sempre resumido, então eu estou muito feliz com esse tempo. Diferente da eleição passada, que eu só podia entrar lá e dar um tchau assim, para as pessoas, né? Certo. Ô, Raul, eu queria que você falou aí do Parque da Formosa, e o Parque da Formosa é um dos maiores parques que tem aqui na cidade, e eu sei porque eu morava ali perto do Parque da Formosa, e desde a época da construção dele, depois que inaugurou. Quando inaugurou, tinha muito evento, tem o anfiteatro lá, tinha ginástica, fiz muitas matérias falando da ginástica ali, era lotado, eu sei, porque eu estava lá, eu fazia, participava, e tinha também tinha eventos no anfiteatro, tinha evento durante lá no parque. Há muito tempo parou, não agora, parou há muitos anos, não tem mais nada lá. Já pedimos, através do jornal, perguntamos, porque nunca falam que vai ter, mas nunca tem. Tinha no Parque dos Espanhóis, também não tem mais. Eu queria saber o que podemos esperar. Se você estiver no governo lá de Sorocaba, o que a gente pode esperar ali? Pelo menos no Parque da Formosa. Você morava ali perto também. Eu morei ali dos 11 anos de idade até os 17 anos de idade, né? Minha mãe tem residência, minha mãe já é falecida, né? A casa está lá. Meu pai hoje é aposentado. E, assim, cresci ali, conheço muita gente ali na região de São Conrado, São Mateus, Vila Formosa. Trabalhei na funilaria da Vila Formosa com o Arimateia, o Daniel, o Paulinho, quando eu tinha 17 anos. Para quem não sabe, eu fazia ensino médio à noite, trabalhava de funileiro durante o dia. Então, um período muito importante da minha vida, como é a vida de todo jovem trabalhador, né? Estudar e trabalhar. É assim que funciona. E o que acontece? Nós fizemos na época o parque, foram R$500 mil, eu aprovei na Assembleia quando eu era deputado, e a prefeitura executou a obra. Hoje está avaliada, acho que chega a uns R$2 milhões, porque é um parque grande mesmo, como você falou, vai até o Santo André, a pista de caminhada. Só que, infelizmente, está deteriorado. Eu tive lá esses dias, Fernando, os brinquedos infantis estão todos enferrujados, é uma tragédia, tem mato alto também. Então, a minha ideia é reativar o que já tem na cidade. Porque nós vamos ter um orçamento diminuído para o ano que vem, então nós temos que maximizar o uso daquilo que já existe. Então, o Parque dos Espanhóis, aliás, para quem não sabe, eu cresci do lado do Parque dos Espanhóis, antigamente chamava-se CSU lá. CSU. Eu morei na Parada do Alto, ali em Barcelona, até os 9 anos de idade.
né? E ali também o Parque dos Espanhóis está subutilizado, tem poucos eventos, e o Parque da Formosa também tem poucos eventos, como tem também poucos eventos no Centro Esportivo Maria Eugênia, no Centro Esportivo também do Dr. Pitico. Então nós vamos pegar esses equipamentos que já existem, colocar, é uma proposta inclusive do Paulo Stausia, karatê, judô, academia ao ar livre, ginástica laboral, ginástica para pessoa de idade, entendeu? A ideia é ter muitos eventos, eventos culturais, shows, apresentação de teatro, música. Tem muita gente produzindo cultura em Sorocaba que está precisando de uma oportunidade para se apresentar. Cultura gera emprego. Nós precisamos ter uma política de geração de emprego forte, agressiva a partir do ano que vem. Então nós vamos usar esses espaços e vamos maximizar a utilização deles, porque o povo tem direito de ser feliz e quando a gente investe na cultura, ela enriquece a alma da nossa população. Então esses espaços vão estar sempre cheios de pessoas, final de semana com muito evento, coloca lá um palhaço para animar a criançada, depois põe um corpo de bombeiro, como tinha as férias quentes, eu adorava quando eu era pequeno. Ia lá o caminhão pipa do bombeiro, né? O caminhão do bombeiro jogar água nas crianças, fazer aquela coisa, aquela brincadeira de espuma, colocar aqueles brinquedos. A gente tem que trazer alegria. A população de Sorocaba tem direito de ser feliz. Quando a gente tirar a máscara no começo do ano que vem, debaixo da máscara tem que ter um sorriso de felicidade e orgulho com a cidade. Então são coisas que já aconteceram em Sorocaba e que nós vamos fazer voltar a partir do ano que vem. E você falou, eu concordo plenamente com a tua posição. É isso daí. Ô, Raul, eu queria perguntar para você, como que está sendo fazer a campanha sua na época, durante a pandemia? O pessoal, a gente sabe, todo mundo, época de campanha, você vê todo mundo abraçado, abraça todo mundo, cumprimenta. O sorocabano já vem abraçando por natureza, abraça, já chega, abraça, conversa, falando, tocando. Agora só, máximo, soquinho, vai lá dar um soquinho. Como que está sendo? Para entregar material, eu fico pensando, a pessoa vai entregar o material, o pessoal fica com medo, entendeu? Não pelo candidato, mas pelo material pegar, foi por causa do Covid. Como que está sendo a campanha para você? É diferente, né? Uma situação diferente. Já começa pelo cumprimento, né? Para mim sempre dá errado. Quando eu dou a mão, a pessoa dá soco. Quando eu dou soco, a pessoa dá a mão. Nunca bate, né? De fato, você coloca aí uma situação é uma situação triste, por um lado, né? Porque a gente já perdeu aí mais de 400 irmãos sorocabanos para o coronavírus. Eu perdi o coordenador da campanha nossa, que é o Carlos Alberto de Gaspari, o homem que idealizou o Banco de Alimentos em Sorocaba e o Natal Sem Fome. Para quem não sabe, o Natal Sem Fome são milhares de cestas básicas entregues todos os anos pelo movimento sindical junto com o Banco de Alimentos. E é uma pessoa fantástica, ele também é o idealizador das cooperativas de reciclagem em Sorocaba, que empregam centenas de pessoas. Então, uma figura muito importante no cenário do movimento trabalhista em Sorocaba. E ele coordenou nosso programa de governo. Aliás, grande parte do programa de governo, do que eu estou dizendo aqui, hein, nessa reunião aqui hoje, passou na cabeça desse grande sorocabano que nos deixou, vítima do coronavírus, deixou 2 filhas, um abraço aqui às filhas dele. A esposa também ficou internada na UTI e conseguiu escapar com vida, mas ele não conseguiu. Então, primeiro fazendo essa referência aqui, esse importante sorocabano, um momento difícil e é claro que isso deve ter um impacto no processo eleitoral. Para você ter uma ideia, todas as campanhas anteriores, eu era chamado para ir em muita reunião, para falar em colégios, não estamos tendo aula, Fernando. As escolas estão fechadas. E não tem reunião na casa de ninguém também, que está todo mundo com medo do coronavírus. Então é uma situação, de fato, é uma eleição muito atípica. A gente tem que ficar o tempo todo com álcool em gel, né, com máscara, que eu tirei aqui agora só por causa para começar, porque nós estamos num distanciamento aqui, aliás, é uma distância bem grande, então é uma distância segura. Mas é isso, é uma situação, mas é o que é, né? É a realidade como ela é, nós temos que enfrentar ela, tentar construir, a gente tem conseguido até agora, uma campanha que consiga levar a mensagem e também respeitar as normas sanitárias, mas não tem sido fácil, porque isso que você falou, esse é um traço da cultura sorocabana, de chegar e abraçar, né? Mas, infelizmente, com o coronavírus, isso aí reduziu bastante na nossa cidade. Certo. Raul, eu assisto as lives que você faz, você também é um adepto das lives também, né? Você gosta de fazer live, eu acompanho também, você faz lá da sua casa, eu vejo que tem até um cenário lá já está um cenário pronto, muito legal. Eu queria e você fez também nos bairros, fez diversos bairros por aí. Já perguntei para você uma vez, vai continuar depois, mesmo sendo prefeito, vai continuar fazendo live? Porque tem gente que depois que é prefeito já não quer ir mais visitar o UPH, fazer uma live na UPH, então muita gente não quer fazer. Então eu queria que você falasse, como que vai ser o Raul Marcelo prefeito?
Olha, Fernando, primeiro é importante dizer uma coisa aqui sobre as redes sociais. Eu fui um grande entusiasta, eu sou a primeira figura pública de Sorocaba, até perfil no Facebook em Sorocaba. Eu fui um dos defensores da internet e tal, mas tem uma distorção aí que é preciso que as pessoas saibam. Existem milhares de páginas fake em Sorocaba, de perfis fake. Existe uma indústria de perfis falsos em Sorocaba, inclusive que vendem. Tem gente aí vendendo 50, 100, 150 perfis falsos para espalhar fake news e para ficar achincalhando determinadas correntes políticas. Então, de fato, você tem um problema hoje da live que é isso. Às vezes você está lá debatendo um assunto importante e vai aquela montoeira de perfil falso lá para poder desviar o foco da discussão. Então, essa é importante. Primeiro, vamos falar da parte complicada das redes sociais. Agora, por outro lado, ela nos propicia ter um contato direto com as pessoas, que é a coisa fantástica. Esse bate-papo nosso aqui, tem um monte de gente comentando aqui, é uma coisa fantástica. Não é? Eu sempre defendi isso, sempre fiz lives, desde que surgiu as lives aí no Facebook, no YouTube eu faço. E o nosso governo vai ser um governo profundamente democrático, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, Fernando e Ângela. E nós vamos fazer em Sorocaba coisa que nós já fizemos em outras cidades, que é o orçamento participativo. Então, nós vamos chamar a população para participar da gestão da cidade, a parte de investimento da cidade, nós vamos disponibilizar para que cada bairro possa debater aquilo que lhe cabe no orçamento e decidir qual é a prioridade do seu bairro. Então, é uma coisa que já aconteceu em Porto Alegre, já aconteceu em São Paulo, aconteceu em várias cidades do Brasil, e é o meu compromisso, inclusive com o Partido dos Trabalhadores, de trazer para Sorocaba o orçamento participativo, para que as pessoas do povo possam participar. E nós vamos manter, dentro do plano de ação emergencial PAI, no primeiro ano de governo, que vai funcionar esse plano de ação emergencial, nós vamos ter todos os dias, 7 horas da manhã, reunião do primeiro escalão da prefeitura, prefeitos, secretários, especialistas das universidades e empresários da cidade, para tirar Sorocaba da crise. A reunião vai até 10h30, 11 horas da manhã, abre uma live do prefeito, e com coletiva de imprensa junto, para explicar as medidas que foram tomadas. Então, nós vamos ter aí, inclusive, um decreto tratando disso a partir do ano que vem, para poder organizar o trabalho da prefeitura, mas o mais importante, organizar a prestação de contas sobre o trabalho que está sendo feito, transparência total. Então, são coisas que nós estamos pensando, eu gosto muito das lives. Agora, aquela coisa, live é para quem tem conteúdo, né? É para quem tem o que dizer. Então, quem tem o que dizer, abre a câmera. Para quem não sabe, eu cheguei aqui no Zenorte e perguntei para a Ângela aqui, Ângela, qual que é o podcast de hoje? Ela falou habitação. Eu abri o celular e gravei o podcast. Então, assim, eu construí o programa de governo nosso junto com a nossa militância, né? Então, eu sei de todas as áreas do nosso programa de governo, porque eu escrevi, estudei os assuntos. Comigo não tem esse negócio, não, foi ver lá em outra cidade, não. Eu estudei Sorocaba. Sorocaba tem problemas típicos da cidade, tem contradições típicas da cidade, é uma sede de região metropolitana de 27 municípios, e eu acho até desrespeitoso com a nossa cidade ficar buscando projetos em outros municípios que não tem nada a ver com a nossa terra e com a nossa gente. É isso aí. Raul, você falou aí você gravou já o podcast de amanhã do Zenorte, que é sobre habitação. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre habitação, mas na nossa live, o pessoal já vê, antecipar um pouquinho o podcast para eles, o que vai estar no podcast, a sua fala. Então, eu queria que você falasse sobre habitação aqui na cidade de Sorocaba. Então, a primeira parte importante é o diagnóstico. Nós temos hoje 6 milhões de famílias no Brasil que não têm casa para morar. E aqui em Sorocaba o drama é grande, a gente não tem a estatística exata sobre a cidade de Sorocaba, mas nós sabemos que toda vez o antigo CDHU, né, antes de ser enterrado o CDHU pelo Dória, o Dória extinguiu o CDHU, foi um crime contra a habitação popular no estado de São Paulo, que toda vez que abriam-se as inscrições no CDHU, as filas davam volta lá no centro da cidade. Então, por quê? Porque tem muitos jovens que casaram e moram no fundo da casa dos pais, tem muitas famílias que estão pagando aluguel, e o aluguel é uma coisa terrível, inviabiliza inclusive o planejamento das famílias em relação à educação, saúde, comprar às vezes um carro, mobiliar a casa, porque o aluguel come todo o orçamento. Estou falando aqui por conhecimento próprio, meu pai era metalúrgico, é metalúrgico hoje aposentado, e nós pagamos aluguel durante um longo período da nossa vida. Eu morei na Parada do Alto e pagava aluguel, mudei para Vila Carol, a gente pagava aluguel, e nós compramos um terreno no São Conrado e construímos a nossa casa ali. E eu vi o meu pai e minha mãe, via todo dia à noite, conversar sobre o orçamento da família. Era um drama, porque tinha que separar comida, remédio, roupa, educação dos filhos e o pagamento do aluguel. Se não existisse o pagamento do aluguel, nós poderíamos ter, inclusive, investido mais a nossa família na educação de todos os filhos, não é?
ter condições, inclusive, de comprar bens importantes, tanto na questão de roupa. Eu andei de quichute amarrado na canela uma vida inteira. Por quê? Porque o pagamento do aluguel consumia todo o orçamento de casa. Então, o aluguel é um peso muito grande no orçamento das famílias Fernando e Ângela. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma política agressiva de habitação popular. E nós sabemos fazer isso. Porque fomos nós que fizemos o Minha Casa Minha Vida. O Carandá está lá. 20 mil famílias morando. E as mães, as mulheres receberam o apartamento em seu nome, para empoderar a mulher. Se o marido quiser abandonar a família, tchau. A mulher a casa está no nome da mulher, o apartamento está no nome da mulher. Então a mulher fica com os filhos tranquila, tendo condições de ter o apartamento no seu nome. Isso é muito importante para o empoderamento da mulher. Aliás, metade do nosso secretariado será composto por mulheres. E aí o que acontece? Nós sabemos fazer e vamos fazer. O que nós vamos fazer? Nós vamos adquirir terrenos para projetos do Minha Casa Minha Vida com interesse social, projetos não para classe média alta, de 100 mil reais, 150 mil reais, é um projeto para quem ganha entre um salário mínimo e meio salário mínimo, isso é importante. Projetos que a CDHU acabou, mas 1% do ICMS que ia para a CDHU, ele continua existindo. Então o recurso está lá no caixa do governo para habitação. E nós vamos reivindicar do governo do estado projetos habitacionais para Sorocaba. E nós vamos comprar terrenos para disponibilizar para projetos habitacionais do governo do estado de São Paulo também. E não vai ser distante. Eu quero os projetos habitacionais serem verticais e na área que já tem infraestrutura urbana consolidada, onde já tem toda água, internet, energia elétrica, segurança e tal. E a prefeitura terá projetos dela própria. Vou citar um exemplo que na época eu fui crítico. O Ana Paula Eleutério Abiteto, a prefeitura na época comprou o terreno, eu era vereador, e colocou as famílias lá sem infraestrutura nenhuma. Demorou muito tempo para chegar à infraestrutura. Então, é um projeto que de um lado tem uma parte importante, que foi a aquisição dos terrenos, mas por outro, a ausência de infraestrutura foi ruim. Então, nós vamos tentar corrigir esse erro. Fazer a compra do terreno por parte da prefeitura e disponibilizar a infraestrutura para que a família, através do mutirão de autogestão cooperativa, possa construir sua própria casa. Porque tem muita gente também, hoje eu estava lá no Jardim Aeroporto, Fernando, e tem gente ainda que mora em área de risco em Sorocaba, que mora na beira de córrego. Tem uma chuva torrencial e a casa pode desabar, descer ladeira abaixo, você pode ter até pessoas morrendo por conta disso. A Defesa Civil tem tudo isso catalogado e, portanto, nós vamos ter que ter uma política agressiva na área habitacional. E, por fim, a regularização fundiária. Eu fui vereador, sempre defendi essa bandeira. Parque São Bento, mesmo é um bairro que até hoje não tem as escrituras ainda. Nós vamos mobilizar o departamento jurídico da prefeitura, o setor de engenharia, os cartórios da cidade, o Poder Judiciário, OAB, para que a gente possa ter aí um mutirão para entregar a escritura para as famílias que estão no imóvel já, não estão no imóvel há muito tempo, está tudo regularizadinho e precisa entregar a documentação. Então, a política habitacional nossa vai ser essa e podem contar, porque eu não tenho rabo preso com quem é da área da especulação imobiliária. Então, comigo não vai ter esse negócio de não deixar vir em casa popular para depois vender o terreno lá na frente. Não, nós vamos fazer habitação popular em Sorocaba. É isso daí, Raul. Eu verifiquei aqui, eu estava dando uma olhada nos comentários, eu vi um comentário do superintendente, ex-superintendente do PROCON, Júnior Rocco. Ele colocou aqui, ele criticou um pouco o seu plano de ação emergencial, falou que está off, a julgar, ele escreveu aqui, a julgar pelo projeto do PROCON, que é inconstitucional. Eu queria que você falasse, explicasse o seu projeto e falasse, respondesse o questionamento dele aqui. Você vê, é um cabide de emprego o PROCON, né? Para ter uma pessoa que nem sabe como é que funciona o PROCON, é isso, é um cabide de emprego lá. E vai acabar, viu? Consome R$250 milhão o PROCON, a partir do ano que vem só vai ter gente competente no PROCON para trabalhar por Sorocaba. O nosso amigo aí não sabe que muitas prefeituras do Brasil, Fortaleza e até municípios do Rio de Janeiro, já estão fazendo isso há muito tempo com o PROCON, que é um PROCON proativo. Não é um PROCON que fica esperando para poder resolver um problema de um produto viciado, de um produto que violou lá o Código do Consumidor, uma relação de compra e venda. É um PROCON que contribui para a retomada do crescimento econômico. E é isso que nós vamos fazer. O PROCON vai deixar de ser um cabide de emprego a partir do ano que vem e ele vai ser proativo. Ele vai estar nas comunidades, nas 4 regiões da cidade. Fortaleza é a maior referência nessa área, ajudando as famílias a renegociar perante o comércio da cidade. Aliás, um abraço a todos os comerciantes de Sorocaba. Tenho conversado e recebido muitos comerciantes lá no nosso escritório para bater um papo. E estão todos assim entusiasmados com essa proposta. Por quê? Porque não querem continuar com as famílias sem crédito na cidade. O que está acontecendo hoje? 67% das famílias em Sorocaba estão com o nome sujo, Fernando e Ângela.
Esse número está alto por conta da pandemia, inclusive, mas já não era baixo. Chegou a pandemia, a pessoa fez a seguinte opção: ou entra no rotativo do cartão de crédito ou fico sem comer. Ou deixo de pagar o crediário na loja, ou eu fico sem comprar o remédio. Então, inclusive, aumentou o número de pessoas inadimplentes e aumentou o número de pessoas que estão com o nome no SPC e no Serasa. E aí o que acontece? Acontece que o motor da economia, 70% da movimentação econômica é o consumo familiar. E aí o consumo familiar travou. O que nós vamos fazer diante desse diagnóstico? Nós precisamos ajudar as famílias a retomarem a capacidade de crédito. E a partir do ano que vem o PROCON vai puxar a fila nesse movimento. Nós vamos fazer mutirão, aqueles feirões de renegociação de dívida das famílias com os comerciantes da cidade, para que o PROCON ajude as famílias, intermediando essas negociações, a retomarem o crédito. Como que vai funcionar? Nós vamos promover em grandes encontros, como tem hoje os feirões da casa própria, tem vários tipos de feirões que acontecem pela cidade. Nós vamos à casa do cidadão, se precisar usar a igreja, usa uma igreja, precisar usar uma quadra, usa uma quadra, precisar usar uma escola, nós vamos usar a escola. Chamar o comércio da cidade, chamar as famílias que estão endividadas e colocar numa mesa para conversar. Existem exemplos de cidades que fazem esse tipo de trabalho, que a dívida foi reduzida em até 98%. Por quê? Porque às vezes um comerciante lá, uma família comprou um par de sapato que custava R$100. Aí não conseguiu pagar as parcelas. Aí em cima desses R$100 tem os juros e mora, né? Tem as taxas também. E aí vai passando os anos, aquilo ali de R$100 pula para R$500, R$600. Depois aquilo vai para o cartório, vira uma carta de protesto, né? E depois de um tempo pode virar até uma ação na justiça. E aí aquilo que era R$100 vai para R$1.500, R$2.000. Depois que virou o ano, eu sou advogado, conheço a parte empresarial, não é? Depois que virou o ano, aquele dinheiro que não entrou na conta do comércio vira prejuízo realizado, acabou. E aí quando você promove o encontro, o empresário tinha R$100 para receber. Se a pessoa chegar lá e falar, olha, eu consigo pagar 30, tudo bem? Ele vai ficar super feliz com os 30, porque era um dinheiro que ele já não contava que ia entrar mais na sua conta, e a família vai ficar mais feliz ainda porque limpou o nome e retomou a capacidade de crédito. E a cidade vai ficar feliz porque ao retomar a capacidade de crédito dessa família, ela volta a comprar, porque como que nós no Brasil compramos os nossos bens? A gente compra a prestação, Fernando. A gente encaixa a prestação dentro do nosso orçamento. Vai comprar um fogão? Compra em 12 vezes, 24 vezes. Vai comprar uma geladeira? Compra em 36 vezes. O crédito é muito importante no Brasil para que as famílias possam consumir. Então, na medida que a família recupera o crédito, ela volta a consumir no crediário. Para consumir, o comércio tem que vender. Para o comércio vender, a fábrica tem que produzir. Você retoma a atividade econômica do país. Aliás, essa era uma questão que eu acho que até a presidência da República, se tivesse preocupada mesmo com a geração de emprego no Brasil, já teria colocado a mão nessa cumbuca para poder ajudar a movimentar a roda da economia do Brasil. Mas nós vamos fazer a nossa parte. A partir do ano que vem não tem mais prefeito com cara de paisagem diante do desemprego e da queda na atividade econômica de Sorocaba. Nós vamos botar todos os instrumentos da prefeitura para trabalhar em prol da geração de emprego, em prol da movimentação econômica em Sorocaba. É isso daí. Raul, você acha que durante os 4 anos desde a eleição até agora, os últimos 4 anos em Sorocaba, o maior problema foi a briga pelo poder? Eu acho que briga do poder teve, mas foi a corrupção também, né? Porque luta por poder sempre tem, né? Agora na eleição nós estamos tendo uma luta por poder, né? Tem os candidatos aí, cada um com um projeto diferente. Apesar que na minha visão os 3 têm o mesmo projeto, né? Todos eles estão defendendo aí fazer convênio, fazer gestão compartilhada, terceirização, ou seja, todos eles estão defendendo privatizar o patrimônio público para os empresários amigos. Eu estou defendendo uma outra linha política, que é de valorizar o patrimônio público, cuidar do nosso patrimônio público, valorizar os nossos servidores e pôr de pé as políticas públicas pela via pública e republicana, que é a coisa do povo. Em vez de colocar lá uma empresa amiga para fazer o serviço de saúde, que vai contratar depois sem concurso público, vai fazer o cabidão e vai pagar uma ninharia para o funcionário terceirizado, eu vou contratar via concurso público para estruturar uma rede pública com perfil público, com inclusive participação dos servidores e dos usuários de saúde, fortalecendo o Conselho Municipal de Saúde, porque quanto mais a população participa, mais aumenta a fiscalização, a transparência e diminui a corrupção. Então são projetos antagônicos, então tem divergência aí. Já tinha essa divergência 4 anos atrás, quando o Crespo ganhou. E o curioso é que estava todo mundo no barco do Crespo, né? O vice da Maria Lúcia, Anselmo Neto, era secretário do Crespo, pessoal, para quem não lembra. Aliás, ele deixou a secretaria do Crespo para tentar salvar o mandato do Crespo na Câmara.
Ele largou a secretaria para votar contra a cassação do Crespo lá na Câmara Municipal. Isso está registrado nos anais da Câmara Municipal. Para quem tem dúvida aí, checa no Google, entra no YouTube e vai ver o discurso dele, inclusive defendendo o Crespo de forma entusiasmada lá na Câmara. A Jaqueline era vice do Crespo, é atual prefeita, e o Manga era do partido do Crespo até 30 dias atrás. Era presidente da Câmara do mesmo partido do Crespo, foi nomeado prefeito pelo Crespo, era o braço direito do Crespo. Então, assim, todos eles estavam lá no projeto do Crespo, ficaram 4 anos lá, não fizeram, e eu acho que o problema foi esse justamente, o fato deles não terem feito praticamente nada pela nossa população. Eles ficaram na prefeitura brigando e se lambuzando em escândalos de corrupção, em sucessivas traições, foi uma traição atrás da outra, escândalo de corrupção, e eu vou dizer para vocês, a gente que é apaixonado por Sorocaba, eu tenho 3 filhos, quero ver meus filhos crescendo aqui em Sorocaba, a cidade é maravilhosa, pessoal. Nós temos um rio aí, o nosso SAI estava limpando o nosso rio. Antes de virar um cabide de emprego o SAI era uma das autarquias mais respeitadas do Brasil. Agora nem água está conseguindo prover mais para a nossa população, porque virou um cabidão. Não é? A nossa URBS também já foi uma referência, as secretarias todas já foram referências, e hoje, sobretudo do Panúzio para cá, a situação em Sorocaba vem se deteriorando à luz de todos, está todo mundo vendo isso. Então, assim, eu acho que foi um misto das duas coisas. Traições, briga pelo poder e também muita corrupção na prefeitura, lembrando aqui que o Crespo foi cassado 2 vezes, e fomos nós na oposição, viu? Que presidimos as CPIs e que lutamos lá para abrir a CPI do falso voluntariado, presidida inclusive pela vereadora Fernanda, pela vereadora Yara, pela vereadora França, a CPI também do diploma falso na Câmara Municipal, nós que descobrimos as maracutaias. Então foi um misto de duas coisas, muita maracutaia na prefeitura e muita também briga pelo poder, e esqueceram que tinha uma cidade para governar, para administrar, e uma população para atender, e políticas públicas como saúde, segurança e educação para fortalecer, né? É isso daí. Raul, eu vi você fazendo campanha também em algumas feiras. Na verdade, todo mundo vai na feira, né? Passar lá, visitar os feirantes. Eu queria que você falasse projeto, que tem algum projeto visando ajudar ali os feirantes? Olha, primeiro que eu gosto muito das feiras, porque a cidade surgiu em torno de uma feira, né? A cidade se fortaleceu em torno de uma feira, que era a Feira de Muares, né? De Mulas, que acontecia ali na Rua 15 de Novembro. Foi um entroncamento econômico muito importante, inclusive para a unificação do Brasil. O Caio Prado, que é o maior economista do nosso país, escreveu Formação Econômica do Brasil e cita Sorocaba lá, Fernando. Porque o que acontecia, o ouro que era produzido na região de Ouro Preto, Minas Gerais, ele precisava ser transportado até o porto do Rio de Janeiro para seguir para a Europa. E como é que ele era transportado? Não tinha avião naquela época, não tinha nem trem. Então era transportado no lombo das mulas. E de onde vinham as mulas? Elas vinham lá dos campos de Viamão, no Rio Grande do Sul, uma parte do Uruguai também, mas o grosso era do Rio Grande do Sul. Então os tropeiros saíam aqui de Sorocaba, desciam até os campos de Viamão, no Rio Grande do Sul, compravam as mulas dos criadores de mulas, subiam com as mulas nas tropeadas, né, rasgando a parte sul do Brasil, e todas essas mulas eram negociadas em grandes feiras, imensas feiras, que aconteciam na Rua 15, ali na ponte, que dá acesso ali para a Avenida São Paulo. Desce a Rua 15, Cesário Mota, depois Rua 15 e a Avenida São Paulo. E dali elas eram negociadas, quase metade do imposto que era arrecadado na província de São Paulo saía das feiras de mulas que aconteciam em Sorocaba. E daqui as mulas partiam para Minas Gerais para levar o ouro para a Europa. Aliás, muitos castelos na França, Portugal, tal, foram construídos com ouro de Minas Gerais. Esse interesse em comum unificou o Brasil, ajudou a unificar o Brasil. Então Sorocaba surgiu a partir das feiras. Eu gosto muito das feiras, as feiras têm que ser livres, e nós vamos colocar banheiro químico de boa qualidade em todas as feiras, colocar a Guarda Civil Municipal, porque é uma aglomeração humana, tem que ter acompanhamento da Guarda Civil Municipal. E eu acho também que nós podemos até, em determinadas situações, ter alguns artistas ali se apresentando na ponta das feiras, porque também é um ponto de encontro importante para que a gente possa ter também cultura. Então eu quero fortalecer as feiras, vou colocar algumas feiras noturnas, feiras de produtos orgânicos, feira dos próprios pequenos agricultores, seja aqui de Sorocaba, da região do Caguaçu, ou da pequena agricultura aqui da nossa região. Eu quero fortalecer muito a feira, porque é um momento que o pequeno agricultor pode expor os seus produtos diretamente, sem um atravessador, e é um momento importante de reunião da nossa comunidade para conversar, para bater papo, que é uma interação importante que acontece na cidade. É isso aí. Raul, eu queria que você falasse um pouquinho para mim. Vamos falar mais um pouquinho de saúde. Você falou sobre a Santa Casa.
E você deu muitas emendas ali, tem muita construção, reforma da Santa Casa está fazendo agora, que foi emenda sua, que foi o dinheiro vindo do seu mandato como deputado. Eu queria que você falasse um pouquinho e falasse especificamente sobre o Padre Flávio. Padre Flávio, tem muita gente já falando que Padre talvez Flávio mude, está eleito no primeiro turno. talvez mude o governo e tire o padre Flávio. Já ouvi isso já. Eu falei, se você for eleito, Padre Flávio continua? Padre Flávio aparece no programa de todo mundo na televisão, é brincadeira. Se ele sair candidato, ganha no primeiro turno. Eu conheço o Padre Flávio desde a época que ele era seminarista, né? Um amigo de longa data. Para quem não sabe, eu comecei na política aqui na Igreja do Cristo Rei, com o Padre Benedito Walter, que foi numa reunião na Cristo Rei que o meu nome foi indicado para ser candidato a vereador. Para quem fica fazendo fake news a meu respeito, aí com temas religiosos, né? Cai do cavalo, os padres meus amigos me ligam dando risada, porque assim, chega a ser tão absurdo. A minha mãe, ela entregava multimistura lá no Ana Paula Eleutério, aqui no Laranjeiras, no Guaíba, no Guadalupe, no Mineirão. A minha família inteira começou que eu tenho irmãos também que participam da política. Meu irmão já foi Jesus Cristo na Via Sacra da Barcelona, Fernando. Só para você ter uma ideia, na Juventude Operária Católica. Então eu comecei a me interessar pela política em reunião de grupo de jovens, na JOC, Juventude Operária Católica, na Igreja Católica. Então, para quem fica atribuindo falas aí, colocando falas na minha boca, editando entrevista, eu quero dizer para vocês que toda vez que eu vejo isso, eu caio na risada, e os meus amigos da igreja também caem na risada, porque eu estou com 41 anos e acompanho, né? Fiz crisma, primeira comunhão, tudo na igreja, e tenho muitos amigos na Igreja Católica, inclusive padres, e um deles, né, o Frei Xavier também, que é um grande amigo nosso, o Abade do Mosteiro São Bento. Eu acabei de batizar minha filha lá, e o Abade abriu o Mosteiro São Bento, e é coisa raríssima para que eu pudesse batizar minha filha lá. A avó da minha esposa ajudou a fazer uma parte do Mosteiro São Bento, inclusive doou uma parte do terreno, que ela tinha uma casa ali no centro. Então, assim, não só a minha família, mas a família da minha esposa também completamente envolvidos aí com a Igreja Católica. O Paulo é evangélico, então eu tenho um respeito grande também pelos neopentecostais, o movimento evangélico, que fazem parte desse grande movimento cristão de solidariedade, de amor ao próximo, que é muito importante, que é a base, inclusive, do interesse político que foi despertado em mim lá atrás, aqui na Igreja Cristo Rei, com o Padre Benedito Walter, que inclusive fez meu casamento. Eu sei que ele está acompanhando a live aqui. Um grande abraço, viu, Padre? Ele apareceu no meu programa de televisão esses dias. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito emocionado com a presença do senhor lá. Então, a questão do Padre Flávio, é claro, ele está fazendo um bom trabalho à frente da Santa Casa, e nós vamos manter ele lá tranquilamente, Fernando. Enquanto ele continuar fazendo um bom trabalho e tiver interesse, né, em seguir como gestor da Santa Casa, vai continuar à frente da Santa Casa. A Santa Casa recebe hoje 94 milhões de reais da prefeitura, né? Nós temos aquele prédio ao lado da Santa Casa que está desativado, ali cabem mais 40 leitos. Eu já assumi o compromisso com o padre, que assumindo a prefeitura, nós vamos colocar esses leitos para funcionar, porque a Santa Casa é o grande hospital de Sorocaba, e ela pode, inclusive, atender melhor a população ainda e ter mais vagas de UTI para atender melhor. Nós ficamos muito tempo sem tratamento de câncer em Sorocaba. Depois desse trabalho meu, a gente conseguiu retomar a referência no tratamento de câncer, com um equipamento novo de radioterapia na Santa Casa. O telhado da Santa Casa estava com uma infiltração danada, nós conseguimos os recursos também. Isso quando eu era deputado. Importante dizer aqui, né? As pessoas perguntam, Raul, eu não sou mais deputado e nem vereador, viu, pessoal? Hoje eu exerço advocacia, tenho escritório ali no Trujillo. Então, assim, essas emendas que chegaram, foi da época que eu era deputado ainda, chegaram, foram executadas lá na Santa Casa, mas sempre que eu posso ajudar, e gostaria de estar na prefeitura ano que vem, com um orçamento maior, de poder fazer mais, inclusive pela saúde, sobretudo, terminar aquele prédio. Para quem não conhece, pessoal, é um prédio à esquerda, assim, para quem está olhando a Santa Casa de frente. Tem um prédio ali, está construída a infraestrutura do prédio, só precisa colocar as paredes e arrumar, né, a parte para poder montar as UTIs. Então está tudo pronto. Agora, depois que terminou a reforma do telhado, ela vai terminar agora em breve, daria para começar investimentos da prefeitura, até buscar algumas parcerias aí, até internacionais, porque a Igreja Católica tem condições de arrecadar dinheiro no exterior também, para poder terminar aquele prédio do lado, e aí ia ficar um hospital fantástico para atender a nossa população e a população também da nossa região. Afinal de contas, Sorocaba é sede de uma região administrativa. Se aqueles leitos de UTI, por exemplo, funcionarem com dinheiro do governo federal, nós podemos até ampliar o atendimento para a região metropolitana. Certo. Raul, um assunto que nós não falamos na primeira entrevista foi sobre a causa animal. Eu queria que você falasse o que tem aí para os pets, pessoal que gosta bastante dos pets aí, o que tem no seu governo para
um projeto que tem no seu governo sobre isso? Olha, eu fiz reunião com o pessoal da área veterinária em Sorocaba, também conversei muito com o pessoal das zoonoses, para lembrar que as coisas são tão absurdas em Sorocaba, quem cuida hoje da parte de vigilância coletiva em Sorocaba é uma veterinária, né? Então, assim, eu acho que cada um no seu quadrado, a parte de veterinária tem que cuidar da parte de saúde animal, e nós devíamos ter um especialista em vigilância sanitária, especialista em controle epidemiológico humano, né, para poder tocar. Mas, enfim, tem muita disfunção dentro das zoonoses, tem muito profissional bom lá que está sendo subutilizado e tem muito amador lá em cargo de direção. E eu estou falando aqui porque eu conheço por dentro a situação das zoonoses. Nós estamos sem vacinação antirrábica em Sorocaba faz tempo e sem campanha de castração também. Eu estou vendo a Jaqueline apresentar os pets dela na televisão, quero falar aqui para a assessoria dela. Pô, Jaqueline, vamos retomar a vacinação antirrábica na cidade, vamos fazer campanha de vacinação, campanha de doação, de adoção responsável. É só você fazer, você tem a caneta na mão, entendeu? Então, assim, nós vamos fazer essas coisas básicas, não é? Assumir esse compromisso já. Fui um deputado entusiasta para acabar com a mutilação dos animais. Tem uma lei estadual hoje que eu ajudei que fosse aprovada quando eu era deputado. Você sabe, antigamente, né, Fernando, se vendia os pets, né, os animais, cortava a orelha, cortava rabo, né, e hoje isso é proibido. Se um pet shop fizer isso hoje, ele é fechado, a multa é altíssima. E foi um trabalho nosso lá na Assembleia Legislativa, inclusive com o deputado autor do projeto de Campinas. Então, assim, eu tenho histórico nisso, eu também tenho os animais lá em casa, eu tenho uma gata que eu peguei de doação, era uma gata de rua, e tenho uma cachorrinha também, né, a Kikita e a Miauska, meus filhos adoram, estou sempre com eles lá. Né. Eu não sou desses políticos que fica tirando foto até sentado, tomando banho, entendeu? Porque tem uns políticos aí em Sorocaba que, por causa de voto, expõe a família, expõe a vida privada. Eu acho que nós temos que ter uma certa limitação. Você tem a esfera privada, pô, o nome já diz, é a esfera privada. Você está comendo, você está tomando banho, está sentado na privada. Tem gente fazendo live hoje até sentado na privada. É umas coisas assim que eu acho que você beira o ridículo. Né? Então eu não fico colocando muito essas fotos. De vez em quando eu ponho uma foto dos meus animais lá na rede social, mas não fico o tempo todo beijando o cachorro, beijando o gato para pôr na internet. Eu acho que isso aí é uma forçação de barra. As pessoas que me acompanham são maduras nesse sentido, também não gostam dessa hiperexposição. Então, eu tenho um certo cuidado no tratar disso. O que eu assumi são esses compromissos, isso está no nosso programa de governo, retomar a vacinação, não é? A campanha de castração permanente, reestruturar as zoonoses, colocando profissionais capacitados na direção das zoonoses. Nós vamos ter que ter concurso público dentro das zoonoses, está faltando pessoal lá, e são os compromissos que eu assumi, e campanha também de adoção responsável e fortalecer as entidades, Fernando e Ângela. Tem muita entidade de abnegados em Sorocaba, gente que cuida de 40 gatos, 50 cachorros, fica com peru a Kombi à noite atrás de animais abandonados, são uns heróis em Sorocaba, e eu gosto muito da causa animal porque ela mostra que a mentalidade humana muda. Você lembra daquela música Atirei o Pau no Gato? Aquela estrofe dessa música mudou hoje, não se canta mais. Mudou a mentalidade para mostrar como a sociedade pode ser mudada, pessoal. Nos anos 80, entendeu? Não se tinha esse entendimento de respeito aos animais. E hoje se tem esse entendimento. Uma pessoa que querer bater num cachorro hoje, num gato, é mal vista na sociedade. Por quê? Porque nós mudamos a forma de pensar. É por isso que eu tenho fé no futuro, Ângela e Fernando, e a nossa comunidade que acompanha aqui do Zé Norte. Porque a causa animal é a prova de que nós podemos mudar a visão que nós temos das coisas. Isso é o fantástico do ser humano. Né? Os animais não têm essa condição, não é? Porque não são seres que têm essa coisa do intelecto, da racionalidade. Eles sentem, não é? Sofrem, não é? Têm o afeto, têm o carinho, mas eles não têm condição de ter essa visão. E nós temos, o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, tem essa condição. E a causa animal é a prova disso. Existia um entendimento antes, que era o entendimento da carrocinha, do sabão. Todo mundo sabe isso, nos anos 80 era desse jeito, entendeu? Criançada aí saía dando paulada no cachorro da rua e ninguém fazia nada. Hoje as crianças têm um respeito pelos animais de forma absurda. Inclusive a estrofe do Atirei o Pau no Gato foi mudada, hoje mudou, inclusive essa música infantil. Então é uma prova de que dá para mudar a forma que as pessoas têm entendimento das coisas. É por isso que eu acredito na política, e a causa animal é uma inspiração para mim de que nós podemos mudar não só essa questão específica, mas mudar as outras questões também. Certo.
Raul, eu dei uma olhada nas suas redes sociais, um dos planos que você destaca ali são para os jovens, que é o Passe Livre, e tem também a Fala do Sabe Tudo e da Escola aos Finais de Semana, abertura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Fernando e Ângela e os amigos aqui do Zenorte, nós temos que cuidar da nossa juventude, porque infelizmente, inclusive nessa eleição, hein, nós estamos correndo o risco em Sorocaba de ter cada vez mais o fortalecimento do crime organizado, né? A gente está vendo aí narcotráfico, jovens envolvidos com drogas, né? Eu sou advogado, às vezes eu vou no sistema prisional, você tem lá jovens de 19 anos, 20 anos de idade, já com o futuro completamente comprometido, né? Por conta de estar preso, e às vezes a família fica desestruturada aqui fora, os pais entram em desespero absoluto. Quando nós fizemos também o CAPS lá no Lopes de Oliveira, os jovens envolvidos com droga que acabam se viciando em drogas, então é um drama muito difícil e nós precisamos abrir as oportunidades para a nossa juventude. Então, a partir de janeiro, o jovem que estuda em Sorocaba, filho de trabalhadores, não vai pagar mais o ônibus. Por quê? Porque, infelizmente, nós não vamos ter condição de descentralizar todos os serviços da cidade. Por quê? Por conta de uma questão orçamentária, no curto prazo nós não vamos ter condição de fazer isso. Temos que ser sincero aqui. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos disponibilizar que o jovem que mora distante do centro possa fazer um curso, possa ir no museu, possa ir no teatro, possa fazer um curso de inglês, frequentar lá o Sesc, que é maravilhoso, entendeu? Tem um curso no Senai, ele não tem um Senai perto da casa dele, ele conseguiu se matricular no Senai, ele vai poder fazer, o jovem vai poder se deslocar pela cidade livremente se estiver estudando em escolas regulares e escolas regulares. Tipo assim, o jovem conseguiu um cursinho popular. Eu sempre ajudei os cursinhos populares aqui em Sorocaba para passar os jovens na faculdade pública. E aí você tem, a pessoa mora em Brigadeiro Tobias, mas tem um cursinho popular que ele conseguiu, que funciona lá no Vanelville. E ele não tem o dinheiro, Fernando, para ir no cursinho. Então, a partir de janeiro do ano que vem, esse jovem vai poder transitar livremente por Sorocaba, desde que esteja estudando. E não precisa ser no ensino oficial, não. Vai poder ser um cursinho popular, um curso de inglês, desses comunitários, um curso profissionalizante, qualquer curso que ele estiver fazendo, comprovou, vai poder se deslocar pela cidade. Serão 50 mil jovens que receberão esse benefício, e o projeto custará aí em torno de 20 milhões de reais, e nós vamos implementar uma bandeira antiga minha, desde que eu era vereador, e nós precisamos ajudar a juventude. Outro projeto que eu vou voltar é a Escola da Família. A gente já teve a escola aberta aos finais de semana aqui em Sorocaba, e infelizmente esse projeto acabou, do governo do estado encerrou, né, como sempre, né, eles encerram tudo que é social e que a população gosta, eles acabam dando um jeito de prejudicar ou arquivar o projeto. Esse era um projeto que tinha um apelo social enorme, as pessoas adoravam, a escola ficava funcionando no final de semana, cheia de gente, e gerava emprego, porque tinha o estudante universitário ia lá como estagiário, e fazia estágio lá como monitor do projeto, era uma coisa fantástica. Então nós vamos voltar, porque não dá para admitir, pessoal, que uma escola que custou 20 milhões de reais, 25 milhões de reais, fique fechada no final de semana, e a juventude não tem opção de lazer. Às vezes no bairro não tem centro esportivo, não tem nenhum equipamento público, mas tem a escola. Então essa escola vai ficar aberta. E o que vai ter nessa escola? Vai ter teatro, circuito de teatro municipal, eu quero fazer circuito também de cursos de cinema. Hoje todo jovem gosta de editar vídeo, mexer com a rede social, então vai ter esses cursos também no final de semana. Quero colocar judô, karatê, jiu-jitsu, capoeira, não é? E ter muita atividade, ter show de música, a pessoa vai poder requisitar a escola para fazer uma festa de casamento, fazer uma festa de aniversário, entendeu? Um curso de culinária, usar o restaurante da escola. Então a escola vai ser da comunidade, vai acabar esse negócio de encher de cachorro e fechar a escola com cadeado no final de semana. Nós não estamos na Suíça para deixar uma escola que custa 20 milhões de reais fechada no final de semana, num bairro que às vezes não tem nenhum equipamento público. Então, a partir de janeiro, isso muda, e muda para valer. Nós vamos abrir todas as escolas, como já aconteceu no passado aqui na cidade de Sorocaba. Isso daí. Raul, para a gente já ir encaminhando para o final, queria que você falasse novamente do Sorocaba Solidária, que vai beneficiar 20 mil famílias que está no seu plano de governo. Fernando, é importante dizer que o seguinte, o auxílio emergencial, nós brigamos no Congresso para que fosse R$ 1.200, o Bolsonaro ofereceu R$200, aí teve uma negociação com a oposição e acabou que saiu um acordo de R$600. Os R$600, 2 pessoas na família podiam receber, então acabou que as famílias chegando aos R$ 1.200 e foi um acordo fechado. Aí esse auxílio emergencial foi cortado pela metade o mês passado, então virou R$300. E no Natal, pessoal, acaba. Dia 1º de janeiro, os 135 mil sorocabanos que recebem o auxílio emergencial vão ficar sem R$1 no bolso.
E aí nós vamos ter duas políticas sociais em Sorocaba. O BPC, que é o benefício de prestação continuada da luz, que é o dinheiro lá do salário mínimo para o idoso e para a pessoa com deficiência, e o Bolsa Família, que vai de R$200 a R$300, que atende aí 18 mil sorocabanos. Fora isso, acabou. Não tem transferência de renda. Tem gente aí, muita gente de Sorocaba vai passar fome, Fernando de Ângelo, e as comunidades aqui do Zenorte que acompanha. Nós temos que enxergar as coisas como elas são. O drama vai ser grande. E eu não quero que volte aquela cena dos anos 80, começo dos anos 90, que eu assistia muito na igreja, que é fila de gente na igreja para pegar a cesta básica, pessoas batendo de casa em casa, pedindo pacote de arroz, como está acontecendo hoje no semáforo. Está tendo briga de gente no semáforo para poder vender bala, vender pano de chão, né? As pessoas estão tentando sobreviver de todas as formas. Então nós vamos ter uma política para não deixar as famílias sorocabanas no desalento. Serão 20 mil famílias desamparadas, Sorocaba Solidária. Eu apresentei esse projeto na primeira semana da pandemia. Esse projeto foi entregue nas mãos da Jaqueline Coutinho. Ela arquivou esse projeto. O projeto prevê 3 fontes de financiamento. Nós vamos criar, inclusive, uma conta solidária para aqueles sorocabanos mais abastados, que são cristãos de verdade, que se preocupam, né, se colocam no lugar do outro, têm o espírito solidário, não é? Quiserem contribuir, vão contribuir, uma conta com total transparência, não é? Para controle, inclusive, social, para quem quiser fazer a contribuição. Nós vamos usar os repasses estaduais e federais, inclusive repasses internacionais, e vamos colocar 30 milhões de reais do orçamento da própria prefeitura para estruturar essa política. E vamos exigir em troca apenas que a família mantenha a criança, o filho, num programa social da prefeitura. Pode ser o programa do esporte, karatê, judô, capoeira, taekwondo, que nós vamos oferecer, escolinha de futebol, ou pode ser também os projetos sociais, o Sabe Tudo, que nós vamos reativar, de educação. Então, a família manteve, e como é o Bolsa Família? A criança tem que ir na escola. Nós vamos, inclusive, usar a própria burocracia do Bolsa Família. A família tem que manter a criança na escola e recebe benefício. A família, mantendo a criança em algum projeto social da prefeitura, vai receber o Sorocaba Solidária entre R$200 e R$400, porque nós não vamos deixar nenhuma família no desalento a partir do ano que vem. Certo. Raul, queria que você falasse agora direto para aquele eleitor ou eleitor que está indeciso. Queria que você falasse para ele por que você quer ser prefeito de Sorocaba. Olha, eu sou pai, tenho 3 filhos, casado com a mesma esposa, 14 anos. Aliás, um beijo aqui para a ítalo-brasileira, né, a minha esposa, a Maria Elisa. Uma satisfação estar contigo esses 14 anos. Ela gravou um vídeo aqui, eu fiquei muito emocionado esses dias nas redes sociais, falando, né, dos nossos projetos em relação às mulheres em Sorocaba. Muito obrigado, Maria Elisa, por estar comigo esses 14 anos, né? Os meus filhos. Estou há 20 anos na vida pública, comecei no movimento estudantil, com o Grêmio Estudantil. Minha vida está inteirinha na imprensa de Sorocaba, quem quiser pode buscar lá. Desde os 16 anos eu acompanho a vida pública de Sorocaba, não caí de paraquedas, não é? Meu passado é completamente limpo e transparente, diferente de alguns aí que têm um passado que tentam empurrar para debaixo do tapete. Estou hoje com 41 anos de idade, não faço carreira na política. Hoje eu tenho meu escritório de advocacia que vai muito bem, obrigado. Aliás, eu quero cumprimentar aqui todos os meus sócios que trabalham lá comigo. Tenho uma vida estruturada. E estou na política porque eu tenho o ideal, que é o ideal de enfrentar o maior problema do nosso país, porque o que a gente viaja para o exterior, vai na Itália, vai na Espanha, acha tão bonito lá não ter criança de rua, não ter mendicância, não ter homicídios com números absurdos, não ter roubo e furto e assalto o tempo todo. A gente fica tão feliz quando viaja para esses países e vê as pessoas com a família inteira, Fernando, na praça, 11h30 da noite no sábado, todos batendo papo, indo embora a pé, sem medo de ser assaltado, e a gente sai perguntando como é que eles conseguiram montar uma sociedade assim, com tal nível de segurança e tal nível de estabilidade. Sabe qual é o segredo? Você da comunidade Zenorte que acompanha aqui, é a igualdade social. Esse é o ponto. Nós só vamos ter segurança de verdade no Brasil e aqui em Sorocaba quando nós não tivermos mais nenhuma criança na rua e nenhum jovem disposto a matar por um par de sapato. Esse é o ponto central. Então, essa é a utopia que me move na política. Então, eu queria dizer aqui a vocês, que eu quero implantar essa utopia, esse sonho na Prefeitura Municipal de Sorocaba. Os desafios serão imensos, mas nós nos preparamos para eles. E eles tiveram a oportunidade deles. Há 4 anos atrás, eu perdi a eleição para o Crespo e estava todo mundo lá com ele.
Tava o Manga lá com ele, inclusive prometendo as mesmas coisas agora, prometeu lá 4 anos atrás, o mesmo partido. Tava a Jaqueline Coutinho, era vice do Crespo. Tava o Anselmo Neto lá, que é o vice da Amari, que depois virou secretário do Crespo. A Amari já estava com o Panúzio. O PSDB governou Sorocaba por 20 anos. Não foi 20 dias não, pessoal, nem 20 meses, 20 anos. Todos eles tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. E eu estou aqui hoje, então, de forma humilde, viu? Muito humilde mesmo, pedindo uma oportunidade. Não é 2, não é nem 3. É uma única oportunidade de fazer aquilo que Sorocaba precisa, que é um governo que promova o equilíbrio social. Nós vamos pegar o bairro que tem maior vulnerabilidade social, Fernando e Ângela, onde tem maior número de presença de narcotráfico, onde tem maior número de jovens infratores em infração com a lei, em conflito com a lei, onde tem maior número de jovens envolvidos com drogas, e nós vamos ali investir no social. Colocar esses jovens no programa solidário, levar judô, levar karatê, levar o esporte, escolinha de futebol, a família que mantém no programa vai ganhar dinheiro, 200 a 400 reais, nós vamos abrir a perspectiva dessa criançada, entendeu? Porque o Brasil é muito rico, pessoal, o Brasil é a 8ª economia do mundo, não tem cabimento, o segundo país mais desigual do mundo. Então é essa utopia que me move, esse é o sonho, é por isso que eu estou na política, e eu acho que a Prefeitura de Sorocaba pode entrar fazer parte desse caminho por equilíbrio social, para que os nossos filhos, Fernando, a gente possa um dia chegar numa praça, 11 horas da noite, tomar um chopp com os amigos, contar a história, e ir embora a pé, tranquilo, sem medo de ser assaltado. Entendeu? Dá para fazer isso. Por quê? Porque é a prova de que a Itália fez, a Alemanha saiu da Segunda Guerra acabada, fez, o Japão fez, a Coreia do Sul fez, a China está fazendo agora, entendeu? Os Estados Unidos já fez lá atrás, agora voltou com desigualdade, bagunçou de novo, mas agora vai retomar um caminho. O Biden acabou de ganhar a eleição lá, já estão procurando um caminho de distribuição de renda de novo, e nós temos que fazer isso em Sorocaba. Eu acredito nisso, isso é o sonho que me move, e eu acho que as pessoas que têm essa profissão de fé também, acreditam no futuro, devem vir com a gente para fazer parte dessa corrente agora, para virar a página em Sorocaba. Eles tiveram a oportunidade deles, e é democrático. Se eles tivessem feito um bom governo, continuava, mas não fizeram. Então eu estou pedindo oportunidade agora para fazer um governo diferente. É isso daí, Raul. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse suas considerações finais. Hora de falar seu número, rede social, WhatsApp. Oh, beleza. Então, fica à vontade. Eu quero agradecer aí, depois eu vou entrar nos comentários, eu sei que tem muita gente mandando mensagem aí. Já tem mais de 1.400 comentários. Eu compartilhei aqui na minha página também, depois eu vou olhar os comentários que tem aqui. Aquelas que são pessoas de carne e osso, que tem um coração batendo aí, eu quero mandar um abraço grande, um beijo fraterno, dizer que Jesus ama vocês, mesmo aqueles que estão fazendo aí fake news e dizendo aí coisas. Eu sei como funcionam as redes sociais hoje, tem para determinado setor da população que não gosta do debate franco e aberto, acaba usando a rede social para disseminar o ódio. Mas para vocês eu quero dizer assim, que olha, eu respeito vocês, até gosto do contraditório, da crítica, quando ela tem uma fundamentação, e enfim, muito obrigado a todos que estão participando aqui dessa importante reunião hoje, muito obrigado mesmo. A você que comentou as coisas importantes, depois eu vou entrar para ver, viu? Vocês podem deixar aí, as críticas e sugestões e análises que sejam de fato construídas por pessoas, escrito por gente de carne e osso, eu vou responder. Aos haters, o pessoal dos adversários aí, que estão fazendo de tudo, ou porque estão pendurados na prefeitura, com os cargos lá, ou porque estão pendurados lá com empreiteiras, com contratos fraudulentos. A vocês, eu só quero dizer que a hora de vocês está chegando. Faltam 6 dias para eu soltar todos os gatos angorá na prefeitura e caçar toda a rataiada lá dentro, tá bom? Se prepara, vai ser igual o Baigon na boca de lobo, não vai ficar uma barata. O SAI virou um cabide de emprego, hoje tem um funcionário do SAI trabalhando e 5 olhando, entendeu? E não tem água em Sorocaba, porque vocês não construíram os reservatórios de água. Então se preparem que nós estamos chegando na prefeitura e vamos fazer uma limpa, e não vai ser pequena não, porque eu pretendo economizar 50 milhões de reais no primeiro ano, só cortando em contrato, hein? Então você que vai perder o contrato fraudulento, que estava vendendo máscara de péssima qualidade, como se fosse N95 para a prefeitura, foi um escândalo isso, aliás, foi denunciado aqui no Zé Norte também. Você que faz esse tipo de negociata, pode falar mal de mim, contrata um mar de rapazes aí para fazer página fake, perfil fake, pode impulsionar conteúdo me difamando, se lambuze, mas como meu avô dizia, meu neto, pense 10 vezes para entrar no chiqueiro, porque se você entrar no chiqueiro, deu para o porco, ele está no habitat dele.
O porco gosta da lama, o porco adora se lambuzar na lama. Pense 10 vezes. Então eu não vou entrar nas fake news e nem na difamação, né? Porque eu não quero me transformar num porco do processo eleitoral para emporcalhar as eleições em Sorocaba. Eu já fui vítima das fake news há 4 anos atrás com o Crespo ganhou a eleição na base da fake news e olha o governo que fez. Então nós não vamos entrar nesse jogo sujo. Vou fazer uma campanha limpa, apesar de todas as provocações que eu estou sofrendo nas redes sociais, né? Nós vamos superar todas elas e seguir em frente. E você que nos acompanha já há 20 anos, sabe da nossa seriedade, do nosso caráter, eu vou pedir para que você converse com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu parente, porque eu adoro aquela música do Beto Guedes, Sal da Terra, que diz que 1 mais 1 é mais que 2. Para nós, 1 mais 1 é muito mais que 2. Se você conquistar o voto do seu amigo, você não está conquistando um voto do seu amigo, você está fazendo parte de uma corrente para virar a página de Sorocaba. Então, meu muito obrigado a toda essa militância linda que está nos acompanhando, fazendo carreata, colocando dinheiro do próprio bolso para abastecer o carro, mandando confeccionar a bandeira, né? Meu muito obrigado mesmo. Vamos agora fazer essa corrente. Você que está indeciso, acompanha a gente aqui nas redes sociais, é Raul Prefeito 50, eu estou com a minha filha no colo, é a página oficial, porque está cheio de página atribuída a mim, que não é minha, fake, não é? Cheia de abobrinha lá, é a página que eu estou sentado, tem lá, tem que olhar para ver se tem o verificado, se tiver o verificado é a minha página, entra na minha página, tem toda a minha rede social, se quiser manda o zap, é o 99603-7470, depois eu vou pedir para alguém aí que me apoia, colocar o meu zap pessoal aqui nos comentários, quem quiser acompanhar, ficar sabendo o que nós pensamos, nossos projetos para Sorocaba, né, para que a gente possa criar essa corrente para mudar a cidade. Meu número é 50. Eu quero agradecer demais aqui o Zenorte, na pessoa do Fernando, da Ângela, é uma equipe enxuta aqui, mas trabalham demais, estão mudando a comunicação em Sorocaba, uma comunicação mais dinâmica, mais participativa e com o engajamento das pessoas. Meus parabéns ao Zenorte, vida longa ao Zenorte, parabéns por essa iniciativa e muito obrigado mesmo pelo convite. E fiquem com Deus todos, que Deus abençoe todos, é uma ótima semana e ótimo final de campanha para nós todos.